Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar um melhor conteúdo para você, telespectador. Hoje nós vamos debater os desafios de educar em casa. Fique com a gente, que o programa Conexão Livre está só começando. Que bom ter a sua companhia aqui nas noites de informação na RTV Criciúma. Para você que está acompanhando a nossa programação através do canal 19 no analógico, 19.1 no digital. Para você que é cliente NET no canal 27 e 527. Obrigado pela sua companhia e é sempre bom lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais e para isso basta você usar o @RTV Criciúma em todas as plataformas. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da RTV Criciúma para debater as mudanças no modo de ensinar. Estão aqui nos estúdios ela que é diretora do Colégio Universitário de Criciúma, a Ingrid Martins. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui falando um pouquinho sobre educação, né? Nesse novo jeito aí de educar. Também está aqui com a gente a professora Enilda Santos, ela que aqui representa os professores também do SINT. Muito boa noite, professora. Boa noite, prazer, né? Estamos então aqui para conversar um pouquinho sobre a educação e sobre o nosso trabalho no dia a dia. Legal. Para isso a gente traz diversas perguntas e diversas reflexões, né? A gente está vivenciando esse nosso período de pandemia, mas existem algumas instituições e modos como a educação que não podem parar, mesmo com esse ensino. E o que tem sido mais dificultoso para as escolas particulares nesse momento, professora? O mais difícil hoje tem sido o encarar que talvez a gente não volte tão cedo, né? Então aí quando tudo iniciou lá em março, a expectativa nossa é que logo nós voltaríamos às aulas presenciais, né? Então a escola se movimentou, pensou, articulou, os professores se reinventaram, como sempre, né? Nossa colega ali estava falando que nós como professores estamos sempre nos reinventando, mas o que mais agora nos preocupa é de repente esse tempo, né? A preocupação de não voltarmos aí em setembro, como está previsto, esse ano ficar um ano assim que nós vamos olhar para trás e ver que nós ficamos tendo aulas online o tempo todo, né? Não que esteja sendo ruim, eu acho que a gente está fazendo, pelas possibilidades que nós temos feito um bom trabalho, mas o educador que é educador, o professor que é professor, ele gosta muito do contato, né? De estar junto com os alunos, de estar junto ali com a comunidade escolar. Professora Enilda, você acredita que as nossas escolas estavam preparadas, quando a gente fala em escolas, as escolas da rede pública, para vivenciar esse momento que nós estamos vivenciando? Não, a escola pública não estava preparada. E por quê? Nós tínhamos laboratórios de informática, antes, em outros mandatos, nós tínhamos um laboratório de informática, nós tínhamos aula com profissionais da área, e estávamos levando o nosso aluno, estávamos trabalhando, o aluno estava crescendo nesse sentido. Depois, vocês sabem como a política ocorre no nosso país, eles resolveram tirar os professores, então, de aula, das aulas de informática, fecharam todas as nossas salas de tecnologia. E a gente passou a não ter mais esse convívio. Então, ter o laboratório fechado, trancado, a gente até tinha acesso, mas como professor comum, tu não tem como chegar e ensinar o teu aluno. E de repente alguém vem e fecha a sala de tecnologia e coloca todos os professores para a rua. Então nós ficamos sem esse conhecimento dentro da escola. Isso passou anos. Então 4, 5 anos sem ter essa tecnologia nosso encontro. E de repente, um belo dia, a gente tem que trabalhar com as novas tecnologias. E aí isso assusta. E aí como se preparar? No universo onde temos professores que muitos já passam dos seus 40 anos e não têm acesso a essa tecnologia em mão. Nós somos pais e mães de família, a gente costuma dar o que é bom para os filhos e nós ficamos com o resto dos aparelhos deles. Então a gente mal sabia manipular.
E os alunos também, eles sabem abrir o celular, eles sabem mandar mensagem, mas trabalhar com a escola, trabalhar com um portal novo, isso trouxe muita dificuldade. Interessante. São vários desafios que a educação tem e durante esse processo de pandemia se aflorou ainda mais em alguns aspectos da nossa sociedade. Professora Ingrid, a gente sabe que viver, né, e ter ser professor da rede privada nesse momento causa bastante tensão, com medo de cortes por ter matrículas canceladas, alunos que saíram, e isso reflete também no ambiente virtual, que é o ambiente atual da sala de aula? Reflete, né? Reflete no ambiente de sala de aula, porque é o professor que faz a entrega final para o aluno, né? Então, por mais que haja uma estrutura, né, diferenciada, por mais que haja todo o suporte para esse professor, né, porque a gente já tinha ali na escola um suporte tecnológico para dar conta dessa questão com o professor e também para acompanhar o professor, né? A gente tem pessoas que acompanham os professores, acaba afetando porque a gestão, de uma maneira, né, agora me colocando enquanto gestora, a gente precisa cuidar do cuidador, né? Então, se o professor ele não está protegido pela gestão, pelas pessoas que estão ali com ele, ele acaba sendo afetado, né? Porque já está sendo um grande desafio para os professores fazer o que estão fazendo. Já está sendo um grande desafio trabalhar de casa. Como ela falou, tá ali, tá muitas vezes com o resto, né, o computador que era o melhor fica para o filho, o celular melhor fica para o filho, ele tá ali na casa dele, ele tá abrindo a casa dele para a comunidade toda. Então, se não há um filtro por parte da escola naquilo que é passado para o professor, acaba afetando sim, porque esse professor ele já vai chegar lá mais estressado, ele já vai chegar lá com mais medo do que o normal, né? Porque já existe um medo normal, tensional nosso, por conta dessa situação que a gente está vivendo, com medo de perder aluno, de perder aulas, de perder a vaga na própria escola. Então a gente trabalha muito nesse sentido, de resolver o que precisa ser resolvido com os pais, com os alunos, protegendo esse profissional que vai fazer a entrega final, porque ele precisa estar bem, sem muita burocracia na cabeça dele, sem muita exigência burocrática, para que ele realmente se entregue para aquilo que ele nasceu para fazer, que é o da aula, né? Existe também a problemática dos pais, né, professora Nilda, sobre essa questão de ensinar em casa, de o auxiliar, e talvez os pais nunca tiveram tão presente na vida acadêmica como está acontecendo agora, enquanto os alunos estão vivenciando os ensinos através de plataformas digitais, né? Olha, este é um lado bom da pandemia. Eu achei que foi bom porque eu, como mãe e professora, a gente passa a observar, porque tu passa a ter um contato maior com os professores do seu filho, tu passa a ter um contato com a atividade aplicada. Então tu vê que os pais eles têm essa preocupação, eles ligam para a gente, eles enviam mensagem, eles participam com o filho, eles colocam, se a gente pede alguma brincadeira, eles colocam, eles postam que eles estão fazendo junto com os filhos. Eu acho que houve um crescimento, esse envolvimento dos pais com a educação, isso vai ser um ponto positivo para nós, enquanto educadores, e para as escolas, porque vai haver um envolvimento maior, porque quando fazíamos uma reunião para os pais, eram poucos que participavam. Hoje eu acredito que quando a gente fizer essa reunião, vai ter um número maior. Professora Ingrid, a gente sabe que existe uma lei que, por garantia dos professores que são do ensino da rede particular, de a partir do mês de outubro não ter mais demissões, né? Durante a semana, diversas escolas da rede particular de ensino estiveram em todas as câmaras de vereadores da região e até mesmo enviando documento à Assembleia Legislativa para que algo fosse olhado para esse setor, né? Para que desse uma garantia a esses profissionais da educação. Existem maneiras e outros métodos que você, como diretora de ensino de rede particular, pode estar fazendo para que não tenham cortes no ensino? A questão do corte
a gente tem trabalhado muito com a questão da fidelização desse aluno, né? Entregando um ensino de qualidade, uma garantia para que não haja perda de aluno, né? E também em relação à captação de alunos, né? Porque nós já estamos olhando para 2021, né? No sentido de garantir para esse profissional que está ali que ele vai ficar, né? Então, porque não tem como nós garantirmos aí garantir as aulas, garantir o salário do professor se não houver aluno. Então, por isso que eu falei anteriormente na questão da proteção do professor, para que ele faça o que ele faz de melhor, que é dar aula, né? E a gestão e toda a parte administrativa fazendo esse outro lado, que é fidelizar, é captar, é procurar meios para que esse aluno não saia, a busca do pedagógico também indo atrás desses alunos que muitas vezes não estão conseguindo dar conta do ensino online, né? Porque alguns alunos se adaptaram muito bem, outros alunos estão com dificuldades nessa adaptação. Falávamos aqui agora sobre essa questão dos pais, né? Eu acho também que haverá uma valorização maior no sentido de que nós estamos abrindo a porta da nossa casa para a comunidade e as famílias estão vendo de verdade o trabalho que está sendo feito. Não é mais aquela coisa que eu fecho a porta da minha sala de aula e ninguém vê, né? Então, quer dizer, os alunos estão ali vendo, mas hoje as famílias estão vendo. Então, eu acredito de verdade que nós teremos problemas sim, a gente sabe que, né, socialmente a gente vai ter problema, a questão do desemprego está batendo aí a nossa porta, a doença também, mas priorizar um ensino de qualidade para que a gente possa garantir o salário dos professores. Afinal de contas, sendo online ou sendo presencial, as aulas precisam acontecer. E eu não tenho como oferecer aula sem ter professor. Eu não posso fingir que estou fazendo, né? Então, é nesse sentido, assim, captar e fidelizar. Legal. Professora Enilda, sobre essa questão, né, a gente sabe que não existem duas classes, né? Não existe o professor mestre em educação da rede particular e não existe o professor da rede pública, existe o professor. Mas uma das garantias que tem o funcionalismo público é o ter, pelo menos nesse momento de pandemia, o salário, né, na sua conta. Isso melhora também não só os aspectos da educação, mas contraponto a isso tem diversas outras dificuldades que a rede pública de ensino também dá. Os professores, por ser talvez pessoas um pouco mais idosas na rede estadual de ensino, talvez eles estão tendo dificuldades nesse momento? Olha, nós temos muitos colegas com dificuldade. Esta semana mesmo, eu ouvi um relato de um professor que ele disse que ele precisava comprar um novo notebook e ele não tinha como fazer isso. E não é só ele, porque nós, professores da rede estadual, nós somos assim, nós somos pais, somos filhos e nós temos, na grande maioria, as mulheres que cuidam das suas famílias. E o dinheiro não é só para ela, é para toda a casa. E muitas tiveram os maridos desempregados. Outras são mãe e pai, né, como eu disse, filhos, e cuidam da sua família. Então, o nosso dinheiro, nós viemos achatados, nosso salário, nós viemos com muitas perdas, né, ao longo desse caminho. E somos sempre penalizados, né? Vocês viram que agora a rede estadual, todos os concursados, nós vamos ganhar aumento, se tivermos aumento, a partir de dezembro de 2021. Então nós estamos penalizados com uma coisa que não era para nós. A rede pública municipal, ela perdeu 30% da sua renda, sendo que agora quando a gente vai no mercado, vai nas farmácias, tudo tem um aumento. Então a gente vê professores, e isso é até uma preocupação, está se entregando kits de alimentação para alunos, mas ninguém perguntou como é que está o professor, se ele tem um alimento na mesa para comer. E eu acredito que muitos dos meus colegas não têm. Muitos dos meus colegas estão passando trabalho, estão passando muito trabalho nessa área, mesmo estando com o emprego e com o seu salário. Mas se passa muito trabalho, porque eles são cuidadores.
Interessante essa observação. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua debatendo os desafios nesse momento de pandemia de educar dentro da nossa casa. Fique com a gente. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou o Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta na programação da RTV Criciúma. Hoje nós estamos debatendo os desafios do educar em casa, tanto para os professores quanto para os pais, e nós estamos aqui nos estúdios debatendo esse tema. Professora Ingrid, sobre a temática, a gente vem falando, a gente não quer criar aqui, claro, um muro de lamentações sobre os aspectos educacionais. Sabemos que é um desafio educar no Brasil, mas alguns dos hábitos que a gente adquiriu durante essa pandemia, a gente vai conseguir levar para dentro das salas de aula pós-pandemia? Sim, acredito que principalmente nessa questão tecnológica, porque muitas vezes a gente trabalhava com os professores para que eles ousassem um pouco mais, utilizassem um pouco mais a tecnologia que o próprio colégio oferecia. E o professor tinha medo de ousar, ele tinha medo muitas vezes de usar o que já tinha, né? E a gente entende esse medo, né? Sair da zona de conforto é bastante complicado. Eu sei dar aula desse jeito, então eu vou ficar desse jeito, porque desse jeito eu me garanto. Eu acredito que o pós-pandemia nós teremos aí uma baita de uma oportunidade de utilizar os recursos que nós estamos utilizando hoje e outros recursos, porque o professor percebeu que ele tem competência sim para usar os recursos que os alunos usam, né? Porque para os alunos não foi tão difícil se adaptar, foi mais difícil para nós, adultos, do que para os próprios alunos. Uma das coisas assim que eu vejo que vem como facilitadora é a aplicação da prova de forma virtual.
porque o professor ele pode, agora que ele já está fazendo esse movimento, as aulas online, as provas também estão acontecendo dessa forma, ele pode utilizar isso a seu favor no retorno às aulas. Então ele pode utilizar mais o laboratório de informática para realizar provas, para realizar trabalhos, coisa que muitas vezes antes ele se segurava, ele não fazia porque tinha muito medo que desse errado, preocupação que as coisas não saíssem como ele gostaria que saísse. Então essa é uma das principais questões assim que eu vejo que nós teremos mudança em termos de sala de aula. Uma outra coisa é essa valorização da própria escola, do que a escola faz, e também o respeito aos espaços, né? A gente ouve alguns pais às vezes dizendo: olha, eu não sou professor, eu não sei ensinar, eu não sei fazer essa tarefa. Principalmente a gente que lida ali com Fundamental 2 e médio, né? Então os pais realmente não dá para ficar acompanhando o filho nessa idade, mas existe o espaço do professor e existe o espaço do pai. O pai não é para ser professor, ele está para acompanhar, para ver se realmente as coisas estão acontecendo, para acompanhar o ensino do filho, mas não para ensinar o filho, né? O ensino cabe à escola sim, cabe ao professor, e eu acredito que o pós-pandemia vai também nos ajudar a assentar esses espaços que algumas vezes ficam confundidos, né? Tanto o professor querendo assumir alguma função que é da família e a família também querendo assumir funções aí que são da própria escola. Professora Enilda, sobre essa mesma perspectiva, mas só que uma ótica diferente, você acredita que alguns hábitos a gente pode levar para o ambiente público de ensino? Olha, nós vamos levar muita coisa. Legal. Muita coisa. Nós já estávamos enxergando no YouTube uma grande mudança. Tinha ali um anseio de alguns professores de mudar o jeito de trabalhar. E desta forma que aconteceu, eu acho que nós vamos poder levar, sim, mesmo na rede pública estadual, no qual eu trabalho, nós temos condições de trabalhar, às vezes, como ela disse, com avaliações ou com trabalhos. Se a gente colocar, o aluno já sabe aonde ir e trabalhar. E com o nosso direcionamento e aproximação com o aluno, explicando as tarefas, eu acho que ele vai conseguir trazer um retorno maior para a gente. E isso vai ser muito bom. E também eu acredito que a rede pública estadual ela vai investir nessas mídias. Então, isto vai se tornar presente dentro da escola. Eu tenho, né, e acredito que agora saiba-se que as salas tecnológicas elas são necessárias na escola e que vai haver novamente essa abertura com o profissional e isso tudo vai haver essa mudança, eu acredito nisso. E também as escolas vão investir e trazer mais a mídia para dentro da escola estadual. Legal. Professora Ingrid, a gente viu durante o ano passado diversas discussões em vários eixos governamentais, né, que fazem o papel de legislar. A gente viu o projeto homeschooling, né? Você acredita que durante esse processo de pandemia chegou uma hora de debater esse tema? E qual a sua visão sobre esse método de educação? Eu acredito que ele é um tema que ele pode e deve ser bastante debatido, mas é necessário um certo cuidado em relação a isso. Porque alguns alunos se adaptaram, alguns alunos realmente têm disciplina para estudar em casa, algumas famílias apoiam de verdade o filho estudando em casa, incentivam. Mas essa não é uma realidade que a gente pode dizer aí que é 100%. A gente sabe que pensando em fazer tudo em casa, exige muita responsabilidade. Responsabilidade da família, responsabilidade da escola, responsabilidade dos alunos, para que não aconteça como o Werneck escreveu num livro, né? Ele escreveu um livro que o título é Você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Uhum. Então, assim, estar na escola não é só ter notas, não é ter notas para passar, é muito mais que isso.
A escola é um meio de passar os conhecimentos que já foram adquiridos pela nossa sociedade, para estar aí ensinando para os alunos para que eles reinventem, né, esses conteúdos, eles aprendam e utilizem esses conhecimentos na vida deles e com as pessoas que estão ao redor. Então é preciso um trabalho bem efetivo nessa tríade: família, escola e aluno. Porque se não houver a responsabilização e uma fiscalização bem correta, né, ética em relação a isso, a gente vai fingir que está fazendo educação. Professora Enilde, qual a sua visão sobre o projeto Homeschooling, que transfere a educação para dentro de casa, só que quem educa são os pais e responsáveis? Olha, nós vivemos num país que se chama Brasil. Nós sabemos que estava assistindo alguma coisa e dizia, né, nossa internet não é banda larga, né? Nós sabemos a dificuldade que nós temos com a internet nesse país. Os equipamentos não são baratos, não são de uso comum, não é qualquer um nesse país que pode adquirir. Nós moramos em lugares e nós temos alunos, eu trabalho dentro de Criciúma, trabalho em Forquilinha, e nós temos alunos que moram em interior, onde a internet nem chegou. Ele tem condições de ter um aparelho, mas a internet ainda não tem. Não tem uma internet e muito menos de qualidade. Se nós que já vivemos aqui nos grandes centros já temos essa dificuldade, imagina eles. O pai do nosso aluno, nosso aluno, como ela conversou, a rede pública acontece a mesma coisa. Nós temos alunos que fazem muito bem. Eles estão, os pais, os alunos, muito bem. Mas nós temos alunos que sequer fazem o que a gente pede. Tá? É a realidade. Nós temos diversos alunos, diversos pais, onde se liga e um pai reclama: por que a escola está me ligando novamente? E tu diz: mas o teu filho não fez atividade. E simplesmente o pai ignora o professor, a escola. Então, eu acho que o país deveria passar por essa é uma educação, ela não vem agora, isso não é para este momento. Acho que nós estamos iniciando e com o passar do tempo, acreditamos nós, talvez lá nos nossos netos, não sei, a coisa já comece a funcionar desta forma. Mas para este momento, para esses anos que virão, é impossível. Eu acredito que seja impossível, assim. Ainda mais no país. Falta educação para isso. É que essa discussão ela é muito mais profunda, né? Não é o homeschooling por ele mesmo. É o que está por trás. Se hoje eu não tenho condições, eu reclamo para a direção que ligou para minha casa para dizer: olha, teu filho não está participando, o que nós podemos fazer? Se hoje eu reclamo desse cuidado que a escola está tendo com o meu filho, como que eu vou assumir isso na minha casa com o meu filho? Né? E eu vejo assim que e daí não entra isso ao descaso da família. Eu acho que é um descaso político, é um descaso econômico, é um descaso social, é a forma como as pessoas veem a educação, né? Não, esse ano eu ouvi muitos, né, nos cursos aí que eu tenho dado na região, os pais dizendo: mas esse ano não haverá reprovação. Então eu não tenho obrigação de enviar o meu filho para fazer com que o meu filho assista às aulas ou entregue os trabalhos, né? Então eles estão confundindo as coisas. O que está havendo é uma flexibilização do que seria a aula presencial. Nós estamos tendo aula online. Agora, a exigência do percentual de presença do aluno continua sendo feita. A exigência dos trabalhos entregues, das provas, continuam sendo feitas. Então, ela falou a Enilde falou essa questão do Brasil, né? Há uma desvalorização muito grande do profissional, há uma desvalorização muito grande da educação. Precisa se trabalhar primeiro a valorização, para que depois a gente possa discutir qualquer coisa que vá ser feita em outro lugar que não na escola, com os profissionais especializados para fazer aquilo que devem fazer. Interessante. Professora Enilde, e como está funcionando a educação dos alunos que têm dificuldades, são especiais?
Os alunos que são especiais, o Estado ele tem este professor voltado para este aluno. Nesse período? Neste período. Mesmo neste período, nós com estes alunos e com o segundo professor, a gente chama assim, esse professor ele adapta nossas atividades aos alunos e eles fazem as atividades, eles vêm acompanhando. Nós temos, e esta é uma parte boa que nós temos dentro do Estado. Normalmente os pais que têm o seu filho especial, eles já são um pouco mais participativos do ambiente do equipamento educacional, né, professor? Isso, assim, ele está sempre presente, até porque essa criança, ela, por si só, ela não consegue fazer as atividades, dar o retorno que a gente necessita. Mas com o profissional, a ajuda do profissional e dos pais, os alunos vêm fazendo as atividades, sim. É um tema para quase outro programa, né? Educação especial, né, professora Ingrid? É um tema para outro programa, porque a educação especial já é um grande desafio. Exatamente. Quando a gente fala de aulas presenciais, que nós podemos estar perto dos alunos, que a auxiliar pode estar ali junto, a professora, a segunda professora pode estar ali junto, né? É um tema para outro programa, mas é um tema desafiador. Ali na escola a gente tem, como a nossa escola ela está ligada à faculdade Exucre, nós temos também ali os profissionais que têm ajudado essas famílias, dando apoio, tanto na questão das aulas online agora, do como fazer, porque tem pais que não sabem como fazer e pedem ajuda, outros não, né? Tem outros que sabem como fazer. Então a gente tem contado muito com o apoio da faculdade, principalmente as psicólogas que estão ali ajudando as famílias e ajudando esses alunos também que desejam esse tipo de ajuda, esse tipo de apoio. Interessante. E sobre os vestibulares, né? Os vestibulares que estão acontecendo e que acontecem em todos os períodos do ano, eles estão mantidos para esse ano, professora? Não, os vestibulares, assim, a gente já viu que o Enem vai ser em janeiro, né? Janeiro e fevereiro, o Enem deste ano. E devido a uma grande mobilização no Brasil, né, no país, foi unânime, né, que passasse para frente. Mas acontece que os alunos, eles sabem que eles têm isso pela frente, o vestibular. O pessoal do terceirão, ele é bem preocupado, mas ele se torna presente. É engraçado quanto o retorno do aluno do terceirão, este ano não estou trabalhando com o ensino médio, mas eu acompanho os profissionais e a gente tem observado que os alunos nesta fase, eles estão mais interessados, até porque eles não querem que alguém diga, este ano não vai haver um progresso e para por ali e retoma o ano que vem. Não, eles não querem isso, porque eles têm a vida deles para tocar para frente. Então, eles estão fazendo melhor, estão trabalhando, estão buscando o novo, até para conseguir ir no vestibular e conseguir entrar na universidade, né? Professora Ingrid, e sobre a questão dos vestibulares das redes privadas, eles também estão mantidos nesse período? A escola particular, ela trabalha de uma maneira geral com todos os vestibulares da região. Então a gente incentiva para que os alunos façam o Enem, incentiva para que façam as federais, façam as faculdades locais, para aqueles que vão prestar vestibular, né? Porque também tem como entrar nas faculdades, algumas faculdades pelo histórico escolar, mas o Enem hoje tem sido a bola da vez. A gente já fala há muito tempo para os alunos investirem no Enem, se dedicarem para essa prova, porque é uma prova diferenciada, é uma prova de resistência, é uma prova que trabalha com as grandes áreas e precisa ter um trabalho específico para essa prova. Mas muitas vezes eles resistem porque preferem trabalhar para outras provas, para outros vestibulares que trazem possibilidades mais perto, né, como a UFSC e os vestibulares aqui da região. Agora, com essa questão das algumas faculdades, a própria federal estar usando a nota do Enem, está havendo aí uma grande valorização para o Enem que vai acontecer em janeiro. E o aluno que tem aí, eu atendo fora também alguns alunos de escola pública que vêm para a gente para fazer um trabalho específico para passar nos vestibulares das federais,
e o aluno da escola particular também, a gente percebe aí que quem tem sangue no olho, quem tem foco, tá estudando, não parou. Agora tem alguns que desanimaram, que pararam, que enfim disseram, o ano acabou. Na verdade ele não acabou, ele está acontecendo de um jeito diferente. Eu posso postergar essa minha aprovação ou eu posso passar o mais rápido possível se eu não desistir de estudar e de fazer o que precisa ser feito. Nós vamos prestigiar agora os nossos patrocinadores, nós vamos para o intervalo e voltamos já com o nosso programa Conexão Livre. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando através das nossas plataformas digitais, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/RTV Criciúma, para você também que acompanha as nossas plataformas usando o @RTV Criciúma. Professora Ingrid, algo que vem chamando bastante atenção é o que difere o nosso ensino que estamos vivenciando hoje, nesse período de pandemia, com o ensino EAD, com o presencial. Hoje nós estamos tendo aulas online, então as aulas elas estão acontecendo no horário normal e o aluno ele está ali conosco no mesmo horário, a gente chama de síncrona, né? São aulas síncronas. A EAD pode acontecer de diferentes formas, podem ser aulas assíncronas, que o aluno está lá gravada e o aluno vai assistir a hora que ele quiser, podem ser materiais para ele ler em casa, fazer os trabalhos. Não existe essa interação
do professor que está dando a aula com o aluno. Então, as aulas que as escolas particulares assumiram, eu não sei como é que está aí a questão da escola pública também, né? Mas não são aulas à distância, elas são aulas online. E com a presença do professor ali, só que o professor está na casa dele e o aluno na casa dele, né? Que legal. Quais os principais aspectos? A gente sabe que o papel da escola é o de ensinar, né? O de educar, de dar bons exemplos em casa. E qual o principal papel do pai nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando para cada aluno e para cada filho, né, seu? Eu acredito que o papel do pai é acompanhar, é estar presente na vida do filho escolar com o objetivo. O pai, quando coloca o filho, ele diz, né, a herança que eu vou deixar para ti é a escola. Então está na hora dele participar então desta herança, assim. É ele estar presente, é ele estar se comunicando conosco quando tem qualquer dúvida, é estar presente com o aluno, é incentivar. Quando esse aluno não quer acordar, quando esse aluno não quer fazer determinada atividade, é sentar, é dar aquele incentivo. Vamos lá, meu filho, vamos fazer, vamos ver o que o professor te enviou, vamos ver se a gente consegue. Mesmo que o pai não tenha esse conhecimento, ele está ali para incentivar, para levar o filho para frente, porque ele quer o melhor para o filho dele. Ele consegue visualizar que a educação é que vai tirar desse abismo que a gente vive hoje, com a saúde, por exemplo, né? O caos que a saúde se encontra e as pessoas batendo a porta da rede pública e não ter. Então, se tu tens um serviço melhor, tens uma garantia de estar pagando um plano de saúde, que não é o correto, porque o correto era o Brasil investir em todas na saúde. Mas como não há esse investimento, então o pai tem que estar ali incentivando e falando que o futuro, né, se faz através da escola. Então, a escola ainda modifica muito o nosso jeito de viver, a nossa vida. Verdade. Professora Ingrid, e a gente pode afirmar que mesmo o ensino não sendo pessoal, de forma presencial, o ensino mesmo à distância e virtual, ele tem sido um ensino de qualidade? O ensino é um ensino de qualidade. A gente pode dizer, em alguns momentos, que algumas metodologias que a gente usa não são de qualidade. O ensino é. Porque o ensino, ele tá lá no professor, ele é o papel do professor, ele sabe o que ele está fazendo, ele estudou para aquilo ali. Agora, nós fomos tirados de um jeito de ensinar para um outro jeito. Então, a metodologia, esse movimento para a modificação da metodologia dá um grande impacto. Até nós nos adaptarmos a isso, levou aí 1 mês e meio, 2 meses. E o professor agora está ousando mais, ele está vendo mais possibilidades, metodologias diferentes, porque não adianta a gente sair da sala de aula, do quadro e giz, e ir para uma aula online e ficar com o quadro e giz. A gente tem que pensar em outras possibilidades que a aula online ela nos fornece. Então, a qualidade ela está no professor, ela está na intervenção, que a escola faz o filtro para deixar esse professor livre para fazer o que ele faz de melhor. Está na família, fazendo isso que a Enilda falou, de acompanhar e apoiar, mas tem um grande peso no aluno. Ele não é um copo, né, que a gente deposita ali dentro o que precisa depositar. Ele é alguém que ele precisa estar aberto para aprender o que está sendo ensinado. Então, é uma via de mão dupla ali, escola e família, com todas as pessoas que compõem essas duas instituições. Interessante. Enilda, e na educação pública também podemos dizer que ainda é um ensino de qualidade mesmo não sendo presencial? Sim, como ela disse, os professores estão dando o seu melhor, né? Todos trazem sempre novidades, coisas que se tivesse talvez, né, normal, estaríamos sim com a giz, quadro e tudo mais, né? Mas não, os professores eles se reinventam a cada aula que dá.
Nós estamos aí em alguns meses, nesses meses a gente tem visto maravilhas. Estamos vendo destaque em alguns conteúdos. Eu acredito que até a proximidade com o aluno, né, fez com que quando o professor entra na casa do aluno, o aluno entra na casa do professor, há essa aproximação e o aluno já começa a ver o professor, ele está conhecendo o professor na sua fala, no seu dia a dia, ele está vendo, e o aluno a mesma coisa. Então isso eu acho que tem dado, né, uma melhora para todos. A gente sabe que liderar uma sala de aula com 20, 25 alunos e às vezes até com mais alunos, né, não é fácil. E como liderar uma sala de aula de maneira virtual, professora Ingrid? Olha, ter essa... A gente fala muito, algumas pessoas usam o termo controle, né, controlar a sala. Eu não gosto muito desse termo, assim, porque eu acho que o controle ele está dentro da gente e a gente tem que ajudar o aluno para que ele aprenda a se controlar. Mas eu diria que é mais fácil, o mais difícil está sendo fazer com que eles abram as câmeras e interajam olhando nos olhos do professor ali na tela. E esse tem sido um grande desafio dos professores, porque a nossa formação ela é uma formação que é muito essa questão da sinestesia, da empatia, também de olhar para o aluno e ver no olhar dele se ele entendeu o que a gente está explicando. Então hoje o que os professores me relatam é isso, assim, quem dera eles fizessem mais barulho, quem dera eles abrissem mais a câmera e falassem mais. Mas é claro, muitos alunos ali, tendo aula de manhã, alguns não tiram o pijama, alguns estão na cama assistindo aula. Por mais que a gente faça um movimento aí de, olha, a gente tem que acordar, o nosso cérebro é associativo, você tem que sair da cama, tem que colocar uma outra roupa, tirar o pijama, porque senão o cérebro vai pensar que tá na hora de voltar para a cama novamente, né? Mas a gente sabe que são adolescentes, são jovens e eles estão vivendo aquele momento ali, ressignificando esse momento da maneira deles, assim como nós professores também estamos ressignificando. Então é mais fácil, só que eu gostaria que fosse um pouquinho mais difícil. Que eles falassem mais. Interessante. Professora Nilda, a gente sabe que o ensino público, a gente passa... Eu fiz o meu ensino público em rede pública de ensino. Eu não quero personificar aqui a nossa entrevista, mas a gente sabe que quase todos os anos os professores têm que ir às ruas e muitas vezes fazer greve. O professor da rede pública, ele gosta de fazer greve ou realmente falta valorização não só salarial, mas também no seu ambiente onde ele faz o seu trabalho? Olha, o professor da rede pública, quem é que gosta de estar fazendo greve? Ninguém gosta. Nós gostamos de dar aula, nós gostamos de estar na escola. Nós gostaríamos que o investimento que viesse realmente para a escola pública fosse usado nas escolas. O Fundeb veio e diz, tem um percentual de aumento de salário dos professores e nós sabemos que isso não ocorre. Eles pegam o nosso dinheiro e desviam para outras coisas e o que é nosso não vem. Nós na rede pública sabemos que o governo ele gasta muito e nós temos carteiras quebradas, falta de carteira, nós não temos o mobiliário correto dentro da escola, nós não temos o investimento, gente, falta folhas, falta papéis, coisas simples, de uma escola pública, né? Que é onde uma folha, uma cartolina, então tudo que tem na escola, o diretor ele tem que sair catando, né? Porque o que vem para a escola é muito pouco. É muito pouco. Toda a rede pública do Brasil, ela deveria passar por essa mudança. Toda essa luta que teve essa semana com o Fundeb, todos esses políticos falando que eles investem na educação, eles deveriam passar pela escola pública e eles deveriam observar o que está chegando na ponta. Porque está saindo lá o dinheiro, mas não chega, nós estamos com nosso salário está reduzido, nós não ganhamos
Então não há necessidade, não gostaríamos jamais de sair daqui para fazer greve, sair daqui para ter que ir na capital, Florianópolis. A gente já dormiu no chão, a gente já bateu panela, ficou na chuva, pedindo por melhoria, por coisa que é nossa. Coisa que ninguém deveria estar lá pedindo. E que sim, se veio para a educação, deveria ser usado na educação. E não é isso que ocorre no nosso país, muito menos no estado de Santa Catarina. Querendo ou não, é algo constrangedor até para o profissional, né? Muito, muito. Nós passamos por atitudes. Tu imagina jogar gás, né? O policial vir, bater, jogar gás no rosto da gente. Como a gente fez a Assembleia Legislativa, a gente invadiu ali, nós dormimos no chão. Nós ficamos... todos que passavam por nós tinham pena. E nós somos profissionais, que nós estudamos, nós temos... Dentro da maioria das escolas, nós temos todos, a maioria tem pós-graduação. Então nós temos, todos têm universidade, todos têm pós-graduação, muitos têm mestrado, doutorado, e nós estamos ali sempre na luta, todo ano a mesma forma. Quer receber R$50 a mais, R$80 a mais, tu tem que ir à luta, porque senão tu não recebe. Professora Ingrid, também tem profissionais que trabalham tanto na rede pública quanto na rede privada, né, de ensino, e são ótimos profissionais também. Sim, ótimos profissionais, assim, e isso é uma coisa que eu entendo que quem trabalha na rede privada precisa olhar com carinho, né? O gestor que contrata um profissional da rede pública, ele vem trabalhar na rede privada. O que é esse olhar com carinho? A mesma qualidade que é dado na rede privada, né? A mesma qualidade das aulas da rede privada tem que ser também na rede pública. Eu sempre falo assim, e eu gosto muito quando eu ouço os professores dizerem: sabe isso que eu estou trabalhando com vocês aqui? Eu trabalhei com terceirão lá na escola pública, que eu dou aula. Eles citam isso, porque o profissional, e daí assim eu não vou trazer só o professor, mas o profissional que está no lugar onde deve estar, que é o lugar que ele quer estar, ele vai fazer bem feito, independente se ele está... se ele é concursado, se ele não é, se ele está no privado, se ele está no público, porque ele sabe da responsabilidade dele. E é claro que, sabendo da responsabilidade dele, ele também tem que saber dos direitos, né? Que é onde vai essa busca pelos direitos pela nossa classe. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Conexão Livre, mas eu não posso deixar de agradecer, professora Enilda, muito obrigado por participar aqui com a gente e de compartilhar conhecimento com os nossos telespectadores. Eu que agradeço de estar aqui representando o SINT, né, o nosso sindicato do estado de Santa Catarina, e estar em nome do sindicato e dos professores, né, da rede pública. E eu estou aqui agradecida que a gente pode conversar e mostrar um pouco para Criciúma, né, como nós estamos vivendo este momento, como nós estamos vivenciando este momento, né, um momento que nos angustia, como disse a professora, porque não sabemos o futuro, não sabemos o amanhã, né? Vai chegando, era agosto, então vamos iniciar em agosto, em setembro, mas o nosso medo maior nós não trabalhamos com papéis, nós não trabalhamos com roupa, nós lidamos com um aluno, com crianças, com adolescentes que sentem a necessidade de abraçar, de beijar, de estar perto. Ele quer que a gente ensine, ele gosta que a gente esteja ao lado dele. Como vai ser esse retorno? Isso nos deixa preocupados e sem dormir, porque muitas vezes a gente fica perguntando como vamos estar juntos sem poder nos tocar, sem poder nos abraçar ou sem poder estar na carteira ensinando. É desta forma e não da outra. Como fazer esse distanciamento? Isso nos preocupa muito. Isso nos deixa triste. Muito obrigado. Também quero agradecer à professora Ingrid por partilhar, né, e trazer um pouco da ótica do ensino particular aqui da nossa região. Eu que agradeço, estou aqui representando o colégio universitário, enfim, a rede privada do município de Criciúma, da região, né? E agradecer, assim, a comunidade também, que tem apoiado. A gente fala aqui de alguns desafios que a gente tem, de algumas famílias que não apoiam, mas a gente sabe que a comunidade, de uma maneira geral, tem apoiado a escola, tanto pública quanto particular. Agradecer pelo apoio que vocês têm dado e convidar para que essas pessoas que nos apoiam possam estar aí
transmitindo para outras pessoas o que nós, professores, a dedicação que nós temos tido com os nossos alunos, o compromisso que nós temos tido com a educação, com uma educação de excelência, independente de a gente estar numa escola privada ou numa escola pública, porque nós acreditamos de verdade que é isso que vai fazer a diferença na nossa sociedade. Quero agradecer você que acompanha a nossa programação também aí do outro lado da tela. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 991543737.